Departamento Doutrinário da Casa, obrigada, convidando os frequentadores que desejam conhecer melhor, aprimorar ou aprofundar seus conhecimentos na doutrina espírita, a participarem dos nossos cursos de estudo da casa, com a frequência de um dia por semana, iniciando pelo T2, é o nome do primeiro, cujas turmas elas funcionarão às quartas-feiras, sendo às 14 horas no período diurno e às 20 horas à noite, iniciando-se as novas turmas no mês de fevereiro desse ano, na próxima semana, a partir do dia 5. Quem desejar frequentar deverá passar por um dos nossos orientadores no atendimento fraterno, para receberem as orientações e a ficha de encaminhamento para o curso T2. Então, é chegar no departamento com os orientadores, no atendimento fraterno, e manifestar o desejo de fazer o curso T2. Tá? Nós ficaremos muito felizes com a participação de cada um. Agora vamos nos acomodando da melhor maneira possível nas nossas cadeiras. Vamos soltando nossos corpos físicos. Vamos nos concentrando, tranquilizando nossas mentes e abrindo o nosso coração. Colocando Jesus na nossa tela mental. Visualizando aquele amigo que nos recebe de braços abertos e sorriso largo. Vamos permanecendo nessa sintonia, dizendo juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vamos agora, já devidamente preparados, ouvir nosso irmão Valdir, e que ele seja muito iluminado. Boa tarde a todos, amigas, amigos de fé em Cristo Jesus, que as bênçãos do Divino Mestre recaiam sobre cada um de vocês. Em oportunidades outras que nós aqui estivemos, já comentamos sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né? Em que, naquela tarde maravilhosa, Jesus apresentou todas as bases, toda a base da sua doutrina, dos seus ensinamentos, daquilo que viria a ser o cristianismo. E foi naquela tarde, com uma multidão enorme, foi a maior multidão já vista em todos os encontros públicos que Jesus teve. E naquela oportunidade, foi quando ele falou sobre as chamadas bem-aventuranças, né? Em que ele disse, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. E foi ali que ele manifestou também, então, como eu disse, toda a base da sua doutrina, citando uma série de passagens e exemplificando aquilo que ele queria apresentar
a todo o público. E culminou, ao final, com a prece, o Pai Nosso, que ele, pela primeira vez, apresentou em público, junto àquela multidão. Foi ali que ficou conhecido o Pai Nosso. E nós vamos fazer um comentário sobre uma das passagens que Jesus ali apresentou e que se encontra no Evangelho de Mateus e que se encontra também no Evangelho de Lucas. E que diz o seguinte: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Porém, eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amardes, senão aqueles a que vos amam, que recompensa disso vocês terão? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E complementando com Lucas, que diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aqueles que vos maldizem e vos caluniam. E é sobre isso que a gente vai comentar, trazendo evidentemente desde os conhecimentos daquela época, claro, para os dias atuais, porque nós estamos aqui encarnados e vivenciamos o dia a dia. Nós estamos aqui, né? E vamos procurar entender, então, o que Jesus quis dizer com esta passagem. Inicialmente, nós diríamos que Jesus, ele pregou o amor. E ele, quando pregou o amor, ele pregou o amor ao próximo de uma maneira incondicional. Nesse próximo, ele não excluiu os adversários, ele não excluiu os supostos inimigos. O amor a todos, indistintamente. E se o amor é a base de toda a evolução, de todo o progresso que se busca através do amor, se isso é grandioso, amar os inimigos, então, amigas, amigos, é sublime amar os inimigos. Mas vamos observar o que Jesus quis dizer com amar os inimigos, porque nos surpreende, é difícil, como é que a gente vai amar alguém que nos humilhou, alguém que nos prejudicou em algum aspecto, seja de ordem física, seja de ordem moral. Quer dizer, como é que nós vamos encontrar este amor? E Jesus, e aí vem através de Kardec, né, no que nos passa através do Evangelho, as orientações, dizendo o seguinte: inicialmente, que o amor que se tem com o inimigo, evidentemente com o nosso adversário, ele não é o mesmo amor que temos com aquele que nos quer tão bem, aquelas criaturas com quem nós vivenciamos e que fazem parte dos nossos encontros, da nossa vida, da sociedade, né? Um amor em que se adquire aí através de um aspecto de confiança. Quer dizer, como é que vamos amar os inimigos se é alguém que nos prejudicou, se é alguém que fez algo que nos magoou, que nos criou situações difíceis? E este amor, ele é distinto, são situações distintas. São situações em que a própria lei física, e o kardecismo, e o nosso espiritismo se baseia nas leis físicas, né? Em que existe aquela lei da atração e da repulsão. Então, muitas vezes, há pessoas com quem nós nos atraímos mais, quer dizer, por isso que estamos juntos muitas vezes com as nossas famílias, nossos familiares, os nossos amigos, e há criaturas que nós muitas vezes não conseguimos ter uma afinidade que é a repulsão. Quantas vezes, né, dando um exemplo, quantas vezes ao sermos apresentados por alguém, ou conhecermos alguém, ou um contato com alguém, para algumas pessoas, parece que a gente já conhece aquela criatura faz dezenas de anos,
né? É um encontro gostoso ali. E tem algumas pessoas que nos são apresentadas, ou nós viemos a conhecer, em que parece que um arrepio, quer dizer, cada um, né? Parece que o santo não bate, né? Que não existe uma afinidade. Da mesma forma, quando se fala em amar os inimigos, nós não podemos ter com os inimigos, evidentemente, a mesma ternura que nós temos com aqueles que nos são tão caros, com aqueles com quem nós estamos vivendo harmonicamente, vivenciando as coisas boas, né, da vida, do espírito. Então, há que se entender esse aspecto em primeiro lugar. Outra situação, o que Jesus quis mostrar é que em relação aos inimigos, aos supostos adversários, nós não poderemos guardar mágoas, ressentimentos, não termos ódio, não termos espírito de vingança. É isso que Jesus quis nos mostrar. Não termos aquele espírito de vingativo próprio do nosso sentido animalesco, próprio daquilo que nós fomos um dia, porque todos nós, e temos que crer nisso, né? É o aspecto primordial da doutrina, das nossas vidas anteriores. Nós começamos num primitivismo. Todos nós começamos num primitivismo. E nesse primitivismo, muitas vezes, é possível que ainda em algumas situações nós temos algum sentido animalesco, né? É quando ocorrem esses fatos lamentáveis, né? De se tirar a vida de um de outro, de se, num mero desentendimento de trânsito, alguém tira a vida de outro, né? Então, parece que aquele sentido animal que a criatura tem, né? Que fica, às vezes, guardado no seu âmago, guardado no seu espírito. Então, o que Jesus nos mostra é que nós não podemos ter a vingança. Porque uma vingança, uma ação, ela leva a uma outra reação. Então, evidente, amigas, amigos, que parece fácil dizer, e sobretudo para as pessoas incrédulas, sobretudo para aqueles que só acreditam nos aspectos de ordem material, que não creem numa vida futura, numa vida espiritual, muitos deles dizem, mas isso é covardia, como? Eu não vou reagir? Eu tenho que perdoar? Eu não posso me vingar? Quer dizer, então são criaturas que não têm o devido conhecimento, que não têm que não estão seguindo naquilo que Jesus disse. Vejam o que ele disse naquele final na passagem de Mateus, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, nós estamos aqui nós temos que buscar a perfeição. Não vamos ser perfeitos como Deus, seria absurdo nós, meras, simples criaturas, sermos iguais a Deus. Embora você sabe que muitas vezes, né, existem pessoas que se acham deuses. Você sabe que tem muitos por aí que se acham deuses, que são arrogantes, que acham que a opinião deles vale tanto quanto Deus, né? Mas nós estamos longe disso e estaremos sempre longe, porque Deus é o eterno Criador, e com Ele que nós vamos humildemente aprender. Mas podemos, através do aprendizado, através do encaminhamento, quem sabe um dia, sermos espíritos puros. Por que não? Se existem os espíritos puros, se eles chegaram lá através de muito trabalho, de muita busca, de muito caminho para a perfeição, por quê? Essa porta está aberta, está escancarada para o espírito que assim quiser, né? Então é só termos a oportunidade e praticarmos. Especialmente, como diz a lição, não termos mágoa, não termos espírito de vingança, especialmente não termos o ódio, porque isso acirra cada vez mais os nossos espíritos. Até porque, é importante que se frise isso, nós não vivemos uma vez só. Nós temos várias e várias vivências, várias e várias encarnações. E aquelas criaturas que hoje nos magoaram, ou se nós magoamos alguém, né, se nós nesta vida, se na vida presente, nós não nos acertarmos com essas criaturas, como diz Jesus, concilia-te com o teu adversário.
se nós não buscarmos o entendimento, se nós deixarmos de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, deixar de lado e dizer, poxa, mas eu vou ter que me rebaixar e pedir perdão para aquela pessoa, ou eu vou ter que perdoar. Quer dizer, veja, se nós não fizermos isso, estamos correndo um risco, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista espiritual, em função das várias existências, de que nós e esses espíritos com os quais estamos aí envolvidos negativamente, que nós podemos nos reencontrar oportunamente. Não só no plano superior, quando se ambos desencarnarem numa mesma época e estiverem no plano astral, né? Evidentemente ali com a ajuda dos mentores, buscando, orientando para que num retorno cada um saiba aquilo que deva praticar, porque quando nós programamos lá no plano astral a nossa encarnação nova, a nossa reencarnação, nos é passado tudo aquilo, muitos daquilo que nós, de uma maneira genérica, do que nós iremos praticar. É claro que ao reencarnarmos nós esquecemos, ao sermos uma criaturinha que nasce, tudo é apagado, evidentemente, porque senão não haveria mérito nenhum em relação àquilo que deveríamos praticar. Mas esse risco existe de nós reencontrarmos essas criaturas, com essas criaturas, e nós ficarmos num eterno ódio. Saibam vocês que muitos dessas situações violentas que ocorrem, especialmente nas famílias, quando de repente uma filha ou um filho, não importa, é o que eu quis aqui mais exemplificar, casos efetivamente ocorridos, né? De repente, sem mais nem menos, praticam um homicídio, matam o pai, matam a mãe, né? Situações que nos chocam, né? E amigas, amigos, situações como essa em que não é que nós levamos que isso já está se tornando constante, não, mas tem acontecido a miúde, tem acontecido com uma certa frequência situações como essa, evidentemente, como foi o caso daquela Suzana, foi o caso também da família Nardoni, quer dizer, só para a gente exemplificar aqui, amigas, amigos, são situações mal vivenciadas no passado, que levam a essa situação. Então, nós não devemos levar mágoas, ressentimentos. Jesus, eu insisto aqui, quando Jesus disse, se tiverdes alguma situação negativa, alguma dificuldade com um adversário, reconcilia-te com ele. Reconcilia-te com ele. Por que ele diz isso? Para que nessa conciliação, nesse entendimento, as mágoas fiquem dissipadas, que se eliminem as dissensões, que se eliminem os problemas, para que se evite de levarmos para outra encarnação, para uma outra vida, essas questões em que podemos vivenciar. Não sabemos em que situação. Pode não ser na próxima encarnação, né? Isso pode não estar programado, mas poderá ocorrer em outras situações, em outras encarnações, e isso pode acontecer desses espíritos virem juntos, e muitas vezes, e em algumas vezes, na própria família. Veja, isso não é uma regra, entendam bem, por favor, entendam bem, não é uma regra, não é uma regra virem na mesma família, mas pode acontecer. Quantos casos que nós verificamos até do ponto de vista de área jurídica, quantas situações em que a gente vê casos tremendos que envolvem família, que envolvem dinheiro, que envolvem através da passagem de alguém que fez um testamento ou não deixou um testamento, situações em que a família fica discutindo, fica brigando por questões, às vezes, de dinheiro. Se isso não for bem solucionado, se não for bem ali entendido, isto vai progredir, isso vai prosperar para outras encarnações, para outras situações. Há que se tomar muito cuidado com essas situações, especialmente com essas disputas materiais, quando alguém deixa a família, quando alguém parte e deixa lá ou a sua herança, se tiver, ou às vezes um testamento, que às vezes quantos questionam aí os testamentos, quantas situações, quantas brigas de família, quantas separações, quantas animosidades. Amigas, amigos, nós levamos isso. A doutrina nos mostra claramente, através das reencarnações, que existe uma lei,
a lei de causa e efeito. É uma lei física. Mais uma vez, vejam vocês que o Espiritismo e o Kardecismo observa as leis físicas, as leis efetivamente comprovadas pela ciência, né? Então, toda causa tem um efeito. Então, se nós praticarmos o bem, evidentemente que nós iremos ter retribuições com referência ao bem. Claro que nós não estamos aqui, ficar sempre vivendo preocupados de que vamos fazer o bem para a gente ir para o céu. Não se trata disso. Mas vamos tentar buscar o nosso conhecimento, a nossa evolução. Porque se nós, de repente, não praticarmos o bem, se nós ficarmos perseguindo as pessoas, se nós ficarmos provocando as pessoas, se nós não praticarmos a indulgência, e muitas vezes fofocam no que chegam aos nossos ouvidos, às vezes que nós não sabemos nem apurar se aquilo que está chegando para nós é verdadeiro ou é mentira, nós levamos para frente. Hoje, com essas redes sociais, as chamadas notícias falsas, as fake news que eles falam aí, quantas coisas que às vezes levamos para frente sem fazer uma peneira, sem peneirarmos se aquilo que nós estamos recebendo é verdade. E com isso, às vezes, estamos prejudicando alguém. De repente, estamos prejudicando alguém porque ouviu dizer que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e a gente não tem um mínimo de indulgência, que é uma das condições da caridade, que é uma das condições do amor. A indulgência, assim como o perdão, assim como a benevolência, que é fazer o bem, são as 3 condições básicas da caridade. E o que é a caridade? É a condição do amor, daquilo que Jesus pregou, do amor ao próximo, de amar como gostaríamos que fôssemos amados. Porque é muito fácil a gente querer ser amado por todos, a gente querer ser bem-quisto por todos, mas precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que buscar a nossa parte. Então, quando Jesus fala, reconcilia-te com o teu adversário, ele quer dizer o seguinte: tome a iniciativa, faça a sua parte. Não fique esperando que o outro venha se manifestar. Deixe que os outros pensam que isso é covardia, porque para um incauto, para aquele que desconhece as situações, que não tem a vivência, não tem um pouco do conhecimento, acha que é covardia. Não, como vou me reencontrar com a pessoa que eu não posso ver, né? E se nós reencontrarmos com essa pessoa, e se nós nos entendermos com essa pessoa, e que nós vamos perdoar ou não, ou se essa pessoa também vai nos perdoar, porque de repente nós é que fizemos a coisa errada e precisamos do perdão, né? É importante que esse perdão, ele tem que ser incondicional. O perdão não impõe condições quando se perdoa alguém. Então, às vezes a gente ouve, eu perdoo, vou perdoar o fulano, se. Não existe o se. Não existe o se. Não tem que considerar se ele vai me fazer alguma outra coisa, ou não vai fazer mais nada, enfim, colocar condição. Não existe condição. O perdão, ele é incondicional. E também não praticar como às vezes algumas pessoas fazem, né? Eu perdoei fulano, eu perdoei. Só que eu não quero mais ver nunca mais na minha frente. Poxa, que perdão que é esse? Que perdão é esse? Foge totalmente aquilo que o Mestre nos ensinou, que nós devemos perdoar, que nós devemos entender, buscar a reconciliação, buscar o entendimento, entendendo que amar o inimigo não significa que seja o mesmo amor que devotamos para os nossos, que aqueles que são mais próximos, aqueles com os quais nós temos o amor efetivamente recíproco. Nós damos o amor e recebemos o amor também. E vejam vocês que este amor, ele sempre vai existir, até por ocasião das dificuldades que essa outra criatura tenha. Se essa criatura tiver alguma dificuldade, algum problema, e nós pudermos ajudar, não vamos ficar preocupados que é covardia da nossa parte, que nós estamos, entre aspas, nos rebaixando. Muitas pessoas pensam assim. Não, se nós soubermos que alguém está num perigo iminente, e há uma condição de nós podermos ajudar alguém que um dia nos traiu, alguém que um dia nos fez algum mal, vamos procurar ajudar essas criaturas. E vejam que até prece para os inimigos existem.
Se vocês observarem o livreto espírita chamado Coletânea de Preces Espíritas, e que em algumas edições do Evangelho segundo o Espiritismo, ao final tem lá a coletânea, né, uma série de preces. Uma delas, que a doutrina nos deixou, é a prece por um inimigo, ou por alguém que nos quer mal. Então existe a prece para um inimigo ou para alguém que nos quer mal. Então, por que tem essas preces? Claro que há muitas pessoas que não precisam seguir o livreto e tal. Algumas outras têm dificuldade de fazer prece. Algumas outras têm dificuldade, precisam às vezes de uma folhinha, precisam às vezes de um livreto, né? Então está lá, quem quiser ver, está no final de algumas edições, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E então tem lá como orar para o nosso suposto inimigo, nosso suposto adversário. Como estou dizendo, suposto. Desde que entendamos que possamos ter algum inimigo, algum adversário, né? Então é nesse sentido que nós devemos ter os critérios de justiça, os critérios de entendimento, os critérios daquilo que Jesus quis nos mostrar, daquilo que Jesus nos deixou, né? E quando ele disse, sede perfeitos como meu Pai, nosso Pai Celestial é perfeito, é nesse sentido. Não significa que nós vamos ficar iguais, seremos iguais a Deus, que vamos, não. Nós vamos através de determinadas situações buscar esta perfeição. A primeira delas, se a gente tem alguma dificuldade efetivamente em perdoar, essa dificuldade de se reconciliar, é a nossa reforma pessoal, a nossa reforma íntima. É buscarmos melhorarmos no dia a dia. Isso é de cada um. Se em cada encarnação a gente colocar um tijolinho, não tenham dúvidas, um dia nós estaremos construindo uma catedral do bem, uma catedral do amor, né? Porque, como eu sempre digo, nós temos dentro de nós um templo. Nós podemos construir esse templo dentro de nós. É aí que eu digo de colocar um tijolinho de cada vez, né? E se inicia através dessa reforma, das modificações. Vamos analisar, vamos verificar onde nós podemos, né, eventualmente estarmos errados. Se nós estamos certos, amigas, amigos, se nós estamos caminhando bem, se está tudo perfeito, vamos para frente. Vamos seguindo em frente, deixa a vida me levar, né, como diz o Zeca. Então vamos que vamos, né, vamos em frente. Mas se a gente ponderar, perceber que em algum momento a gente está pisando na bola, vamos tentar fazer essa reforma, essas mudanças, né? Vamos seguir Santo Agostinho, já disse isso a vocês, e vou repetir novamente, aqueles que eventualmente já me ouviram falar isso mais de uma vez, mas é um exemplo que me chama muito a atenção, porque é um exemplo que para mim fez bem. Por exemplo, um exemplo que me fez muito bem. Santo Agostinho, quando encarnado, e que era um grande doutor da igreja, antes de fazer a prece de encerramento, da sua prece de desligamento ao dormir, ele fazia uma análise. Ele se baseou muito num filósofo, no maior filósofo da humanidade, Sócrates, que dizia, observa-te a ti mesmo, né? Procure conhece-te a ti mesmo. Então, Santo Agostinho levava isso em consideração. 5 minutinhos antes de tentar pegar no sono, ele fazia uma análise daquilo que ele praticou durante o dia. O que eu fiz de bom e o que eu não fiz de bom. O que eu fiz de bom, amanhã eu irei praticar e, se possível, eu vou melhorar. E naquilo que eu não foi legal, que não foi bem, eu vou tentar mudar, vamos mudar para frente. E diz ele, né, sempre seguiu nessa linha, e como espírito, um dos espíritos mais atuantes na elaboração dos livros dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito de muita evolução espiritual, muita evolução. E então ele deixou esta exemplificação, e que para mim tem feito bem, né? Então, a gente tentar verificar antes de dormir, eu sei que a gente às vezes está cansado e vai fazer a prece, dorme, não tem problema. Mas por isso que se faz antes essa autoanálise, né? Essa
exame de consciência, vamos assim chamar, tá? Então a gente analisa, puxa vida, o que eu fiz hoje? Eu magoei minha mulher, magoei algum filho, magoei alguém, enfim, puxa, amanhã eu tenho que tomar cuidado para que eu não faça igual, né? Vamos tentar melhorar. E o que eu fiz de bom? Fiz isso, se é que eu fiz alguma coisa, vamos tentar melhorar para que assim seja. Este é o primeiro caminho, amigas, amigos. Este é o primeiro caminho da perfeição. Não adianta a gente falarmos na perfeição se nós não verificarmos em nós naquilo que nós estamos pisando na bola, né? Porque com esse mundo que nós vivemos, com as dificuldades que nós temos, com os problemas que temos e cada vez teremos mais, vocês não tenham dúvida disso. As dificuldades estão aí para serem superadas, porque, insisto com vocês, falei aqui na última palestra, no mês passado, estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num planeta em dificuldade, estamos num planeta que passará dessas provas, dessas dificuldades, para um planeta de regeneração. Mas para isso vai constituir muito trabalho, muito sacrifício. Os espíritos vão estar nós estaremos muito envolvidos. As mudanças estão acontecendo. Basta observar, amigas, amigos. Observem o que está acontecendo no mundo. Veja, um novo surto de um problema, né, da coronavírus, né? Coronavírus. Veja Minas Gerais, a situação que está passando em Belo Horizonte, no Espírito Santo. Veja em outros países. Ontem mesmo, observando, eu não sabia disso, não vi isso no jornal, não vi isso em TV nenhuma, eu vi ontem na televisão espanhola, um absurdo que está a situação das inundações, que foi muito mais na semana passada até em algumas regiões da Espanha. Fiquei surpreso, eu não sabia, porque eu não vi isso em lugar nenhum. Então, estão acontecendo coisas, as mudanças estão aí. E muitas vezes nós estamos levando isso dentro de uma banalidade. Não é nada, não é banalidade perdermos vidas serem perdidas, não importa o número delas, né? E muitas vezes, amigas, amigos, em função da descrença, muitas vezes pela posição do homem, que muitas vezes, como eu disse num determinado momento aqui, se equipara a Deus, muitas vezes, né? Querendo mudar o rumo das coisas. Há situações que deveríamos e devemos sempre observar. Então, amigas, amigos, aqui ninguém quer fazer alarme, não é nada disso, mas vamos ponderar, vamos verificar, vamos seguir. E dentro dessas dificuldades que nós temos, dessas passagens, porque estamos vivenciando, né, vamos não condenar os nossos inimigos, não vamos falar mal dos nossos inimigos. Se nós não pudermos nos aproximarmos, se ficar tão difícil esse perdão, pelo menos vamos orar por eles. Vamos orar por eles, orando por nós, para que um dia possa haver o entendimento, possa haver o equilíbrio, possa haver essa aproximação, para que nós, assim, sigamos na nossa evolução. Sigamos na nossa evolução. E as nossas dificuldades, digo aquilo que falei na última vez também, vou ser repetitivo. Nas nossas dificuldades, peguemos na mão de Jesus. Jesus é o grande comandante. Jesus é o grande governador planetário. É Ele que está nos dirigindo. É Ele que nos leva no nosso planeta. E nos nossos medos, nas nossas angústias, peguemos em Jesus e vamos com Ele. Que Jesus está sempre conosco, e estando Jesus conosco, nós sempre estaremos com Deus. Que Jesus abençoe a todos. Vamos agradecendo pelas palavras, pelos ensinamentos da tarde de hoje, agradecendo também a toda a espiritualidade presente, que nos acolhe, que nos acolheu, que nos abençoa e que nos cura. Agradecemos a tudo isso de todo o coração, dizendo as palavras tão agradáveis a Jesus. Todos juntos vamos dizer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de
de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Fiquem todos na paz de Deus. Voltem para suas casas, para os seus lares, sempre acompanhados por Jesus. Que assim seja.